A energia cinética de um meteorito no momento do impacto é dada pela expressão E é igual a 1 sobre 2 m vezes v ao quadrado, onde m é a massa do meteorito e v a sua velocidade. Essa energia cinética é transformada em uma quantidade de calor somada à energia da onda de choque que se forma e se propaga pela superfície e pelo interior do corpo impactado. A velocidade v com que se desloca o meteorito no momento da colisão com o solo pode ser considerada, em termos práticos, igual, no mínimo, à velocidade de escape do campo gravitacional do planeta ou lua que atrai o meteorito. Velocidade essa que é dada pela expressão v, o escape, é igual a 2g vezes m sobre r elevados a 1 sobre 2. Onde m é a massa do meteorito, g a constante da gravitação universal e r o raio do meteorito considerado como um corpo esférico. Substituindo-se os valores correspondentes, obtém-se, por exemplo, os valores v igual a 11 km por segundo para a Terra e v igual a 2,4 km por segundo para a Lua. Assim, para um asteroide típico com raio igual a 2,1 km e massa específica suposta para simplificação igual a 1 g por centímetro cúbico, sua energia cinética ao colidir com a Terra será no mínimo E índice C igual a 2,4 vezes 10 elevado a 28, ergs igual a 5,7 vezes 10 elevado a 8 quilotons de TNT. Essa energia associada ao TNT, trinitrotolueno ou nitroglicerina, é 4,2 vezes 10 elevado a 10 erg sobre G, de modo que, para se ter uma ideia do que representa esse valor obtido para a energia cinética do meteorito exemplificado, lembramos que a energia associada à explosão de uma bomba atômica é de 20 quilotons de TNT. E, portanto, no impacto exemplificado, a energia liberada seria equivalente a 30 milhões de bombas atômicas. O tamanho da cratera é proporcional à potência de 1/3 da energia dissipada no impacto. Assim, sabendo que o impacto com energia de 1000 quilotons de TNT abre uma cratera de 1 km de diâmetro, num impacto como o acima descrito, a cratera aberta teria um diâmetro de 80 quilômetros. Pode-se ter uma ideia da ordem de grandeza das energias envolvidas em diversos processos geofísicos que ocorrem na natureza, observando-se os valores em ergs visualizados no quadro comparativo que considera fenômenos tais como terremotos, explosões vulcânicas, movimentos orogênicos e movimentos de rotação e translação do planeta Terra. Satélites artificiais lançados em órbita terrestre têm contribuído para a identificação de configurações resultantes de impactos sobre a superfície da Terra que previamente não eram reconhecíveis como tal. A exploração da Lua e dos planetas desafiou a opinião científica a respeito da intensidade e da significância dos impactos com asteroides. Mesmo assim, muitos poucos modelos geodinâmicos consideram o papel desempenhado pelos impactos dos asteroides. Até 1950, somente 12 estruturas geológicas haviam sido identificadas como sendo crateras resultantes de impactos com meteoritos. Hoje, o crescente interesse despertado por essas estruturas aumentou a lista para 110. As prováveis épocas desses impactos ao longo das camadas geológicas podem ser consideradas em função de dois modelos que têm sido utilizados para a interpretação dos fatos observados na natureza. A. Modelo uniformista, que estabeleceu para cálculo das idades o padrão da coluna geológica da geologia moderna. Ou B. O modelo catastrofista, defendido pela geologia diluvialista, que aceita para cálculo das idades o padrão consistente com o relato bíblico. Observa-se que a distribuição do número de crateras de impacto pelas 21 camadas da coluna geológica em que elas ocorrem indica a existência de 39 crateras na primeira camada superior e das outras 71 distribuídas nas demais camadas abaixo.
Isso significa que o modelo uniformista aceita que, no passado, meteoritos de grande porte teriam atingido a Terra numa taxa da ordem de 1 a no máximo 8 a cada 10 milhões de anos, e em uma taxa muito maior em tempos mais recentes, como indicado na coluna do meio da ilustração. Por outro lado, o modelo catastrofista, que aceita a formação da maior parte do registro fóssil durante a ocorrência do dilúvio, chega à conclusão diferente. De fato, está indicado na coluna direita na ilustração que o modelo catastrofista aponta para a ocorrência dos primeiros 71 impactos, dentre os 110 mencionados, no decorrer do ano do dilúvio, e dos demais 39 no intervalo de 4.500 anos decorridos após o dilúvio. Assim, se as camadas geológicas tivessem sido formadas lentamente ao longo de milhões de anos, conforme as hipóteses uniformistas da geologia moderna, os impactos teriam ocorrido em maior número em tempos mais recentes. Por outro lado, se as camadas geológicas tivessem sido formadas no decorrer do dilúvio, teriam ocorrido 71 impactos de maneira catastrófica durante o período de um ano e os demais 39 no decorrer dos cerca de 4.500 anos seguintes, com a média de um impacto a cada 115 anos. Nesse caso, ainda, provavelmente o número maior de impactos teria ocorrido nas primeiras décadas após o dilúvio e diminuído exponencialmente até os nossos dias. Assim sendo, teria de esperar que fossem encontradas evidências de muitos outros impactos de meteoritos que teriam atingido a Terra por ocasião da ocorrência do dilúvio. Duas linhas de evidências podem ser aduzidas a favor dessa inferência. 1. A elevada taxa de formação de crateras durante a ocorrência do dilúvio, já considerada. E 2. Os vestígios de meteoritos decorrentes desse bombardeio, também já evidenciados. A propósito ainda da elevada taxa de formação de crateras, destaca-se a famosa cratera de Chicxulub, no México, originada em um impacto que supostamente teria causado a extinção dos dinossauros, que tem diâmetro de 200 quilômetros, acreditando-se que o asteroide que a provocou tivesse um diâmetro de, no mínimo, 10 quilômetros. A energia liberada dessa explosão seria equivalente a 5 bilhões de bombas nucleares do tamanho da que destruiu Hiroshima. Cálculos atuais, efetuados sob uma perspectiva uniformista evolucionista, conforme já mencionado, mostram que os impactos grandes como esse de Chicxulub na Terra teriam ocorrido numa taxa de 1 a cada 10 a 30 milhões de anos. Sob a perspectiva catastrofista criacionista, esse impacto teria ocorrido há cerca de apenas 4.500 anos, em correlação com os efeitos do dilúvio bíblico. Possivelmente, o continente primordial, Pangeia, em ambas as perspectivas, teria sido rompido pelo impacto de um grande asteroide como esse que teria ocasionado a cratera de Chicxulub. A bem conhecida cratera Bering, ou cratera do meteoro, no Arizona, por exemplo, foi datada em torno de 3.000 anos antes de Cristo, a partir do grau de intemperismo existentes nas paredes do cânion. Também os índios que vivem na região têm lendas relativas à criação do cânion, e se pensa que a queda do meteorito possa ter sido observada pelos índios que então viviam na região. A cratera Wolf Creek é a segunda maior cratera das que têm sido identificadas de forma definitiva. A partir do fato de que o intemperismo observado na cratera é mínimo, estima-se ser ela de idade recente, talvez somente 1.000 anos. As crateras Kali-Jarve, na Rússia, foram datadas em torno de 4.000 a 5.000 anos, pelo estudo dos moluscos existentes nas crateras pequenas. A cratera Odessa, no Texas, foi datada em torno de 1.400 a 2.900 anos, com base no conteúdo de argônio 39 e carbono 14 dos fragmentos de meteoritos. Ensaios com carbono 14 indicaram que as crateras Hilbur têm somente alguns poucos milhares de anos. Da mesma maneira que na cratera Bering, os nativos da região evitam sua vizinhança. O nome que lhe dão pode ser traduzido mais ou menos como caminho do sol, fogo, diabo, pedra. O que parece indicar que a queda do meteorito ocorreu no decurso da história desses aborígenes. Uma pequena cratera localizada no posto de ovinocultura de Dalgaranga, na Austrália Ocidental,
tem a sua idade estimada entre alguns milhares de anos pelo grau de intemperismo observado. Outros cientistas têm apresentado grande número de possíveis crateras, como, por exemplo, as crateras de Seu State, na ilha Oesel, no Golfo de Riga, que certamente tem natureza meteorítica, com idades estimadas em 5.000 anos. O ponto importante a ser ressaltado é que a idade de todas essas crateras tem sido medida em termos de somente alguns poucos milhares de anos. O pesquisador Anders, por exemplo, coletou as idades obtidas para material ejetado e encontrado nas crateras ocasionadas por queda de meteoritos, segundo o método de cálculo baseado no conteúdo de argônio 39 e de carbono 14. Entre esses 25 fragmentos de natureza ferrosa e 9 condritos, 24 dos fragmentos ferrosos e 6 dos condritos foram datados com menos de 7.000 anos. Mais uma vez, as evidências meteoríticas apoiam a ideia de uma Terra recente. As hipóteses catastrofistas que hoje estão sendo utilizadas pelos evolucionistas para explicação das extinções em massas globais são irreconciliáveis com o modelo de evolução darwinista, de mudança biológica gradual. As crenças uniformistas que aproximaram entre si os biólogos e os geólogos evolucionistas parecem hoje consideravelmente menos compatíveis com as observações, à medida que crescente número de geólogos é compelido a retornar às hipóteses catastrofistas.